Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Ricardo Zanella, mais conhecido como Popó, e venho aqui fazer um convite para você acompanhar e estudar junto comigo a palavra diária. Todos os dias eu estudo um capítulo de um livro da Bíblia, tento aprofundar um pouquinho nele e assim eu vou ganhando conhecimento, vou ganhando um pouco de sabedoria, vou ganhando a graça de Deus e trazendo ele para dentro do meu coração. E eu quero te fazer um convite a fazer isso também, a ser um companheiro aqui comigo. Vamos começar um movimento de estudo. Eu comecei a ler a Bíblia em outubro de 2024, então eu sou um iniciante, assim como você pode ser um iniciante. E vamos junto. Eu preciso da sua ajuda. Preciso que você me ajude a estudar para poder compreender melhor. É muito difícil, tem palavras, tem textos, tem conhecimentos que realmente são difíceis de entender, de digerir, mas com paciência e estudando no caminho certo, a gente vai entendendo e Deus vai revelando para a gente nos momentos certos da nossa vida. Eu até outubro de 2024 nunca tinha pegado uma Bíblia para estudar, para ler dessa maneira como eu tenho feito. Tem sido transformador, Deus tem operado verdadeiros milagres na minha vida. Deus me tirou de mesas que eram para ser tiradas, me colocou em outras maravilhosas. Deus fechou muitas portas, tirou muitas pessoas da minha vida, abriu muitas outras, continua abrindo e continua trazendo pessoas fantásticas que são do meu propósito. Eu ainda preciso entender muito, preciso conhecer muito, mas já começo a ver o direcionamento que eu preciso ir. Peço a Deus sabedoria, peço a Deus que me mostre sempre o próximo passo. Esse Deus dá a visão, ele também vai dar a provisão que a gente consiga concluir. Então, vamos em frente, vamos manter-nos firmes e fortes. E peço a sua ajuda, eu preciso de você. Vamos montar uma comunidade, vamos montar um grupo de pessoas que querem aprender a palavra de Deus. Eu não trago um viés religioso, eu acho que religião é muito pessoal, cada um segue a sua, o que acredita, mas a palavra é clara, é verdadeira, é a palavra viva, é transformadora. Então, acho que isso que é o que importa aqui para nós. Nós estamos estudando Romanos. O livro de Romanos é um livro muito denso, é um livro poderoso, poderoso, poderoso. E nós estamos no capítulo 2. Então, eu vou ler, depois a gente entra um pouquinho, tenta aprofundar um pouquinho. Capítulo 2. O justo juízo de Deus. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga. Visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você vê um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. E não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Esses serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente
o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Tudo isso se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque você é instruído pela lei. Você está convencido que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, que tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. E então, você que ensina os outros, não ensina você mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem o apenas é exteriormente, nem é circuncisão o que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Aqui ele fecha o capítulo 3. Se a gente ir um pouquinho a fundo, a gente pode pegar aí do verso 1 ao verso 5, ele coloca o moralista debaixo do mesmo juízo. Paulo começa com uma virada estratégica, cara. Portanto, você que julga os outros não tem desculpa. Aqui ele está mirando especialmente nos judeus religiosos e também nos gentios morais, que condenavam os pagãos. O ponto central aqui é que quem julga e faz as mesmas coisas, a máscara da moralidade não salva. Deus não se deixa enganar, ele julga segundo a verdade, ele vê tudo, ele escuta tudo, ele ouve os nossos pensamentos. Em vez de deixar a paciência e a bondade de Deus conduzir ao arrependimento, muitos a interpretam como permissão e continuam duros de coração. O juízo não é só para os imorais escancarados. A hipocrisia também está debaixo da ira. Versos 6 ao 16, ele fala de um julgamento justo e imparcial. Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Mas aqui a salvação não é por obras, mas critérios do juízo. Vida eterna aos que perseveram no bem, fruto de fé genuína, e ira aos egoístas e desobedientes à verdade. Judeus e gentios são julgados igualmente. Judeus têm a lei escrita em tábuas. Eles têm mais responsabilidade. Os gentios têm a lei escrita no coração, na sua consciência. Também são responsáveis. O dia do juízo revelará até os segredos do coração por meio de Cristo. Então não importa a herança, a cultura ou a religião. O critério de Deus é justiça verdadeira, não a fachada que se leva no seu rosto. Do 17 ao 24, ele fala sobre o religioso incoerente. Paulo fala direto para os judeus. Eles se apoiavam na lei, se vangloriavam em Deus, se viam como guia dos cegos, mas na prática não viviam o que ensinavam. Pregava contra o roubo e roubava. Condenava a idolatria, mas se aproveitava dos templos. Em vez de honrar o nome de Deus, o faziam ser blasfemado entre os gentios. Conhecer a verdade sem viver a verdade gera escândalo e faz o nome de Deus ser desonrado. E isso é uma das piores coisas que a gente pode fazer. Desonrar o nome de Deus. Do verso 25 ao 29, fala da circuncisão do coração. A circuncisão era o sinal de identidade judaica. Paulo deixa claro que esse rito não tem valor por si só é válido se houver obediência à lei.
Se alguém não circuncidado obedecer, é como se fosse circuncidado. A verdadeira circuncisão é do coração, feita pelo Espírito, e não por mandamentos escritos. O louvor que conta não vem dos homens, mas vem de Deus. O que distingue o verdadeiro povo de Deus não é um ritual ou uma marca externa, mas uma transformação interna operada pelo Espírito. Então a gente pode pegar aqui que do 1 ao 5, pode ver que hipocrisia não escapa do juízo. Do 6 ao 16, o julgamento de Deus é justo, imparcial e alcança todos os nossos segredos. Do 17 ao 24, uma religião sem prática gera desonra ao nome de Deus. E os versos 25 ao 29 fala sobre a verdadeira identidade espiritual, que é interior, e não somente um ritual. Você vai lá na igreja, na missa, no culto, só faz aquele rito mecânico e vai embora para casa já falando mal do próximo, já brigando, já irando, já pecando, não tem muito valor. Então ele traz aqui que esse capítulo é uma pancada contra a autossuficiência religiosa. Aquela religião, aquela autossuficiência religiosa que você acha que só depende do seu braço. Você é um conhecedor da leitura, você é um conhecedor da Bíblia, mas não é um conhecedor da palavra. Você não deixa ela operar no seu coração. Você não, se você debater a Bíblia com alguém, você sabe tudo que está escrito, mas você não consegue permitir que aquilo entre e viva daquilo da maneira como tem que ser vivida. Então a gente precisa, às vezes, olhar para dentro um pouquinho, fazer uma reflexão, achar esses pontos, trazer Deus para dentro, pedir perdão, lavar o coração, temer ao Senhor e seguir em frente. Sempre colocando Deus à frente de tudo, não depender do nosso braço, do nosso próprio entendimento, mas buscando sempre a vontade dele em tudo que a gente for fazer. E aqui Paulo fecha: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós pecamos e todos nós precisamos, carecemos da glória de Deus. Que a glória de Deus abençoe a sua vida, que você seja sal e luz por onde você passar, que você continue firme no seu propósito de conhecer a palavra. Convide um amigo para estudar com você. Vamos começar um movimento, traz ele aqui. Se você teve algum outro insight, teve alguma outra luz dessa palavra, comenta, manda aqui, vamos discutir, vamos crescer junto. Eu preciso muito da sua ajuda. Preciso muito de você para crescer, para poder entender melhor e, e continuar os estudos firmes e fortes. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.